E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. O e-mail historiacobel@outlook.com, Facebook Isto sai o celular para mensagem 32 650267. Pessoal, aula nova, né? Continuação da história do Brasil, 66, Primeira República. O presidente que nós iremos abordar nesse vídeo e no próximo é o Epitácio Pessoa, parte 1. Pessoal, é interessante porque no governo de Epitácio Pessoa iremos observar algumas revoltas dentro do país. Nós vamos observar que a indicação da sucessão, no caso escolhido por Minas Gerais e apoiada por São Paulo e tudo mais, do mineiro Arthur Bernardes, será um pouco complicado, porque o Rio Grande do Sul, como eu já falei para vocês, mesmo com a morte de Pinheiro Machado, Borges Medeiros estava lá e correndo por fora aí na política. O que nós observamos primeiramente? Epitácio Pessoa começou novo, né? Lá no Império e tudo mais, foi deputado federal, sua carreira foi deputado federal. Ele foi opositor no legislativo do governo de Floriano e também ajudou a redigir o Código Civil, que nós vimos na nossa última aula, que foi imposto, foi começado a entrar, foi feito no governo de Venceslau Braz. Tranquilo, pessoal? Nós vamos entender também que Epitácio Pessoa teve um governo forte, teve punho forte, mostrando nesse caso a intervenção na Bahia, por causa que opositores não queriam deixar José Seabara, da Bahia, tomar posse, mesmo não tendo relações muito próximas com Seabra, ele vai apoiar e vai intervir nesse momento para garantir a posse do governador. Só que ele vai começar a tomar algumas atitudes que vão começar a, como a gente pode dizer, a desanimar, vai criar inimizades e desavença entre pessoas. Tranquilo, pessoal? Por quê? Ele vai mandar todo mundo embora, os ministros, e vai escolher novos ministros. E esses ministros que são escolhidos, pessoal, vão ter uma discussão muito grande por parte da oposição. Claro, Alfredo Pinto, ministro da Justiça escolhido, ele foi, nesse caso, cabo eleitoral de Rui Barbosa. É interessante porque vai levar algumas inimizades. Os ministros da Guerra e da Marinha agora foram escolhidos civis. O Pandiá, né, que nós já observamos, e o outro agora que eu não me lembro. Mas voltando àquela ideia do império, de as pastas da guerra e da marinha serem entregues a civis, né, a políticos, não a militares, também vai levar uma insatisfação. E o desinteresse, nesse caso, pela indústria e café. Ele vai se mostrar, pessoal, não muito interessado, não muito atencioso, como os outros presidentes anteriores, no caso da industrialização e do café no sul. Ele vai observar o quê? Ele vai olhar para o Nordeste. O Nordeste pobre, seca e tudo mais. Não recebia aquela atenção tão bem dada quanto para os estados de São Paulo e Minas Gerais. Tranquilo? Então ele vai criar o combate à seca através do Instituto Federal de Obras contra a Seca. E nesse caso, esse desinteresse por parte de industriais e por parte de cafeicultores vai levar ao quê? A inimizades. Claro, pessoal, uma visita dele em São Paulo, alguns cafeicultores concordaram em parte do dinheiro após, né, a investida, no caso da valorização do café, já citada aqui no CHC, seriam dispostos para
a ajudar o Nordeste. Mas grande parte, né, desses cafeicultores e industriais nessa época ficaram um pouco pé atrás de Epitácio Pessoa. Chegando um ano antes para terminar o seu mandato, como nos outros casos, vem aquela velha e discutida briga da sucessão presidencial. E nesse caso, Minas Gerais e São Paulo vão indicar o próximo presidente, que com isso teria o apoio, para se tornar o presidente dos seus interesses. Então lançam o mineiro Arthur Bernardes. Olha só, pessoal. Primeiramente, se eu não me engano, Washington Luiz era o presidente de São Paulo. Consequentemente, ele foi levar uma carta para Epitácio Pessoa, tentando, nesse caso, ter o apoio também do presidente, para a vitória, nesse caso, de Arthur Bernardes seja garantida. Tenha 100% de certeza. O que vai acontecer? Epitácio Pessoa, no primeiro momento, não aceita esse apoio a Arthur Bernardes. Tranquilo, pessoal? E, mais ainda, vamos observar que a escolha para o vice, que seria da chapa de Arthur Bernardes, será uma confusão danada. O Bezerra, o José Bezerra de Pernambuco e o José Seabara da Bahia pretendiam, almejavam esse cargo de vice, serem indicados. Mas só que tanto o Seabara e o Bezerra vão ficar um pouco tristes, porque foi escolhido para vice de Arthur Bernardes o Urbano Santos, do Maranhão, que também foi vice de Venceslau Braz no seu último mandato. Isso vai levar a uma inimizade, no caso da Bahia e de Pernambuco, onde esses vão se aliar a Rio Grande do Sul, a seja quem? Borges Medeiros. Pessoal, nesse momento, até mesmo Nilo Peçanha vai se lançar numa candidatura e onde ele convida para ser seu vice o próprio Seabara. Epitácio Pessoa, nesse momento, vai ficar um pouco triste por causa dessa traição, mas ao mesmo tempo ele vai tentar se aproximar agora de Bezerra, né, de José Bezerra, para sair, nesse caso, do grupo aí do Borges Medeiros. Só que Bezerra não vai aceitar. E nesse caso, nessa chateação tudo de Epitácio Pessoa, ele vai decidir apoiar Arthur Bernardes. Porque nesse caso, Borges Medeiros apoiando o candidato seria o caso do Pinheiro Machado. Nesse caso, pessoal, nós observamos a tal da reação republicana. O que seria essa tal da reação republicana? São divergências de opiniões entre esses membros desses partidos. E nesse caso, essa divergência de opiniões, essa divisão, essa cisão, nós vamos observar o quê? Que ela levará a revoluções dentro do país. Vamos observar que a campanha de Arthur Bernardes vai ser muito agitada, ainda mais quando ele faz uma viagem para o Rio, né? Nessa viagem ao Rio, e nesse caso a oposição começa a fazer o que faz de melhor, ficar na oposição. Começa a falar um monte de boatos, principalmente através do jornal Correio da Manhã. E nesses boatos, eles tentam colocar o exército contra Arthur Bernardes. Ou seja, as tais cartas atribuídas a Arthur Bernardes. Onde nessas cartas, nessas supostas cartas escritas por Bernardes, trariam lá ofensas dirigidas ao exército. O que acontece? A situação piora. Piora de um jeito que iremos ter em 1922 um movimento tenentista, uma revolução
no norte. E nesse caso, esse movimento era o quê? Contra Arthur Bernardes, contra a posse de Arthur Bernardes, contra a candidatura de Arthur Bernardes. E ainda mais, este pessoal da oposição queria criar a ideia de um tribunal de honra para julgar essa tal candidatura. Claro que Epitácio Pessoa, nesse caso aliado agora a Bernardes, tem que atuar. E nesse caso, ele intervém através de punições. E ainda mais, impedir o tal tribunal. Por quê? Fere a Constituição. Nesse caso, pessoal, vendo perdida essa batalha, Borges de Medeiros sugere uma comissão no Congresso, onde essa comissão teria dos dois lados o mesmo número, né, da comissão, e seria escolhido uma pessoa, assim, pessoas aleatórias dentro do Congresso, qualquer pessoa. Então nós temos o igual para os dois, e qualquer um poderia ser escolhido no Congresso. Para quê? Para um suposto desempate. Só que o problema, pessoal, é se essa ideia de Borges de Medeiros, Epitácio Pessoa aceitasse, o desempate seria a peça-chave para Medeiros. E nesse caso, Epitácio Pessoa recusa, através desse medo, essa ideia de Borges de Medeiros. Acontecem as eleições. Falava também que nesse caso aí, essa comissão feriria também a Constituição. Acontecem as eleições e Arthur Bernardes vence. Na nossa próxima aula falaremos sobre esse tal do Arthur Bernardes. Valeu, pessoal. Um abraço.